Olá! Meu nome é Ricardo e é um prazer tê-lo aqui no canal para ouvir a minha história. Fui um jovem engraxate das ruas de Salvador, passando por muitas dificuldades com a minha família. Mas com o apoio e inspiração de um homem, me transformei num grande empresário de sucesso. Mas o que eu não imaginava era um segredo guardado a 7 chaves, que quando descoberto transformaria a minha vida. Continue para ouvir e deixe seu comentário dizendo o que achou, além de se inscrever aqui no canal. Imagine uma pequena casa de paredes desgastadas e um teto que já viu dias melhores. Situada em uma das comunidades mais carentes de Salvador. Lá vive Ricardo, um garoto de 10 anos com olhos que refletem a esperança, apesar das circunstâncias adversas. Sua mãe, Maria, é uma mulher de força inabalável, que, ao lado do marido, João, trabalha como faxineira para sustentar a família. João, que antes era o pilar de apoio, está agora debilitado por problemas de saúde, incapaz de encontrar um emprego que ajude a melhorar a situação. Cada mês é uma luta, e as contas se acumulam, deixando Maria com pouco mais que um sorriso forçado para oferecer ao filho. Ricardo, mesmo tão jovem, vê o sacrifício de sua mãe e o sofrimento do pai e decide que precisa ajudar. O trabalho não é fácil, mas ele está determinado a contribuir. Com apenas um par de escovas e um pouco de graxa, ele se transforma em engraxate. Seus dias são longos e cansativos, e as ruas de Salvador se tornam seu escritório, onde ele tenta ganhar alguns trocados para aliviar um pouco o peso da vida que sua família carrega. Cada sapato que limpa, cada moeda que ganha, é uma pequena vitória em uma batalha que parece interminável. No entanto, a determinação de Ricardo não é apenas um reflexo do desejo de ajudar, mas também uma centelha de esperança. Ele acredita que, apesar de tudo, há uma chance de mudar a sua realidade. E essa crença é o que o impulsiona a seguir em frente, dia após dia, enfrentando o calor implacável e as longas horas de trabalho com a firmeza de quem sabe que está lutando por algo maior que ele mesmo. Com o sol ainda baixo no horizonte, Ricardo inicia mais um dia como engraxate. As ruas de Salvador se enchem de vida e movimento. O garoto, com seus apenas 10 anos, carrega um peso muito maior do que seu tamanho diminuto poderia sugerir. Ele veste uma camisa surrada e calças que já viram dias melhores. Suas mãos estão sempre sujas de graxa, mas seus olhos brilham com uma determinação que desafia sua idade. Em meio ao burburinho da cidade, Ricardo se posiciona em um ponto estratégico, perto de um movimentado cruzamento. Ele coloca seu kit de engraxate ao lado e observa o vai e vem das pessoas, esperando o momento certo para oferecer seu serviço. O cheiro da graxa se mistura com o aroma do café que vem das lojas próximas, criando um contraste entre a realidade dura de Ricardo e os pequenos prazeres que ele mal tem tempo de apreciar. Cada sapato que ele polido é um reflexo das histórias das pessoas que o usam. Ricardo ouve conversas, histórias e fragmentos de vidas enquanto trabalha, e esses momentos se tornam uma forma de escapismo para ele. Ele se inspira em cada sorriso de agradecimento, em cada moeda que cai em sua caixinha, e mesmo nas críticas, ele encontra uma motivação silenciosa para continuar. A vida de Ricardo como engraxate é marcada por uma rotina extenuante, mas ele não desiste. Ele encontra pequenos momentos de alegria na simplicidade do seu trabalho, como a satisfação de ver um par de sapatos brilhando novamente. Ricardo sabe que cada cliente que atende é uma oportunidade de mudar a própria história, e essa esperança o faz persistir. É através dessas pequenas vitórias diárias que ele começa a construir um caminho para um futuro melhor, acreditando que suas ações, por mais modestas que sejam, podem, um dia, levar a algo grandioso. Em um dia que parecia ser como qualquer outro, a vida de Ricardo estava prestes a mudar de forma inesperada. Enquanto ele se esforçava para polir mais um par de sapatos surrados, uma figura distinta se aproxima. É Roberto, um empresário de sucesso conhecido por sua presença imponente e sua postura elegante. Roberto, com seus ternos impecáveis e um olhar atento, nota Ricardo em meio ao movimento frenético da rua. O empresário observa o garoto trabalhando com uma dedicação quase palpável, e algo naquele pequeno engraxate o impressiona. Ele se aproxima, os passos firmes ecoando no chão, e Ricardo,
Sem saber o que esperar, ergue os olhos, ainda com a graxa nas mãos. Roberto pergunta, com um tom de curiosidade genuína, sobre sua vida e suas motivações. Ricardo, um pouco surpreso, responde com sinceridade, falando sobre o desejo de ajudar sua mãe e o sonho de um futuro melhor. Roberto, tocado pela determinação e pela sinceridade do jovem, decide agir. Ele oferece a Ricardo uma oportunidade que parecia tão distante, como um raio de sol em um dia nublado. Roberto começa a se envolver na vida de Ricardo, oferecendo conselhos valiosos sobre negócios e incentivando-o a estudar. Esse encontro fortuito marca o início de uma nova jornada para Ricardo. Enquanto Roberto se afasta, deixando uma generosa gorjeta e um sorriso encorajador, Ricardo observa sua figura se perder na multidão. Ele sente um misto de alívio e excitação. As palavras e o gesto de Roberto são mais do que simples apoio. Eles são a faísca que acende uma nova esperança em seu coração. Ricardo, com um brilho renovado nos olhos, sente que, finalmente, talvez esteja no caminho para transformar seus sonhos em realidade. Com o sol se pondo sobre Salvador, Ricardo mergulha em sua rotina extenuante, equilibrando os estudos com seu trabalho como engraxate. A cidade começa a se iluminar com as luzes das primeiras estrelas, e ele se prepara para mais uma noite de esforço e dedicação. Enquanto o mundo parece relaxar ao seu redor, Ricardo está apenas começando sua segunda jornada do dia. Seus livros, cuidadosamente arrumados em uma pequena mesa improvisada, são o seu refúgio, mas também um lembrete constante do sacrifício que está fazendo. Ele se senta em uma esquina tranquila, longe do burburinho, e abre os livros com o cansaço pesando em seus ombros. O caderno de anotações está cheio de rabiscos e resumos. Cada página um testemunho da sua luta para manter as notas altas. A iluminação é fraca, a luz de uma lâmpada velha mal iluminando as palavras. Mas Ricardo se concentra com uma determinação feroz. O cansaço é palpável, e as horas de sono perdidas começam a cobrar seu preço, mas ele não desiste. Quando a noite avança e a cidade adormece, Ricardo se levanta, vestindo novamente o uniforme de engraxate. Ele caminha pelas ruas escuras, com os sapatos ligeiramente desgastados e a sensação de que cada passo é uma prova de sua perseverança. O som dos sapatos sendo polidos é quase como uma melodia, um hino silencioso à sua determinação. Ele sabe que cada par de sapatos limpos é um pequeno triunfo, uma vitória pessoal em meio a uma batalha maior. A madrugada avança e Ricardo continua seu trabalho, movendo-se com uma mistura de cansaço e esperança. O estômago roncando, mas a mente afiada, ele se lembra das palavras de Roberto, do incentivo que recebeu. Esses pensamentos são o combustível que mantém a chama acesa, mesmo quando o corpo pede descanso. Cada momento, cada desafio enfrentado, é uma peça vital na construção do futuro que ele está determinado a conquistar. As semanas se arrastam e as dificuldades de Ricardo não diminuem. A pressão constante para equilibrar seu trabalho como engraxate e suas responsabilidades escolares parece criar um peso quase insuportável em seus jovens ombros. Cada dia é um ato de malabarismo, e a rotina de Ricardo se tornou um ciclo interminável de sacrifícios e superações. Durante o dia, ele se dedica aos estudos com a intensidade de quem sabe que está lutando por um futuro melhor. As horas que passa na escola são preenchidas com a ansiedade de manter as notas altas, e a sua determinação é testada a cada desafio acadêmico. Quando a última aula termina, ele mergulha de volta nas ruas da cidade, onde o calor e a poeira substituem o ambiente acadêmico por um mundo mais áspero e implacável. A noite é um cenário de cansaço absoluto. O desejo de descansar é constante, mas Ricardo sabe que não pode se dar ao luxo de parar. Ele se arrasta pelas ruas, sua energia se esgotando a cada par de sapatos que engraxate. A falta de tempo e o estresse do trabalho se acumulam, criando um ambiente onde o lazer e o descanso se tornam luxos inatingíveis. Ricardo vê seus amigos e colegas aproveitando o que ele não pode: tardes livres, passeios e momentos de descontração. E sente um vazio, um anseio por algo que parece cada vez mais distante. Cada desafio parece uma nova montanha a ser escalada, cada obstáculo uma prova do seu caráter.
O cansaço físico é apenas um reflexo das pressões internas que enfrenta. Ele carrega consigo o peso das expectativas da família e o desejo ardente de não decepcioná-los. Apesar das lágrimas de frustração e do corpo que implora por descanso, Ricardo continua, alimentado por uma esperança indomável e uma resiliência que desafia suas próprias limitações. O caminho é duro, mas a sua vontade de seguir em frente nunca vacila. Em meio às noites sem fim e às jornadas cansativas, Ricardo começa a experimentar um novo tipo de aprendizado. Roberto, o mentor que entrou em sua vida de forma inesperada, não se limita a oferecer palavras de encorajamento. Ele está decidido a investir no potencial de Ricardo de maneira concreta. Cada encontro com Roberto é um misto de esperança e desafio, onde o jovem engraxate aprende a ver o mundo dos negócios com novos olhos. Roberto, com sua abordagem prática e o olhar afiado de um experiente empresário, apresenta Ricardo a conceitos básicos sobre finanças, gestão e estratégia. Eles se encontram em um café modesto, longe do luxo habitual de Roberto, criando um espaço onde a humildade e o aprendizado se encontram. O empresário, com sua paciência e conhecimento, usa exemplos do cotidiano para ensinar Ricardo sobre a importância da organização, do planejamento e da visão a longo prazo. Ricardo, absorvendo cada lição, aplica o que aprendeu em pequenas iniciativas pessoais. Ele começa a observar o impacto de suas ações com um olhar crítico, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. A transformação não é apenas intelectual, mas também emocional. Ele se sente mais capacitado, mais consciente de suas habilidades e, acima de tudo, mais confiante em sua capacidade de alcançar seus objetivos. Roberto, ao ver a dedicação e o progresso de Ricardo, intensifica o apoio, sugerindo livros, cursos e oportunidades para expandir seus conhecimentos. A relação entre eles se fortalece, baseada não apenas no ensino, mas na admiração mútua e na crença no potencial do jovem. Ricardo começa a visualizar um futuro além de seu trabalho atual, sonhando com a possibilidade de empreender e de fazer uma diferença real na sua comunidade. Cada aula com Roberto é um passo mais próximo de um futuro que, antes, parecia inatingível. O dia da grande conquista finalmente chega, e Ricardo sente uma mistura de ansiedade e excitação enquanto segura o envelope que contém a notícia mais esperada de sua vida. A bolsa de estudos para a prestigiada escola que ele tanto sonhou se tornou realidade. O sonho que parecia distante e quase inalcançável agora está a poucos passos de se tornar uma realidade palpável. Ele abre o envelope com mãos trêmulas, seu coração batendo forte no peito. A carta, com o selo oficial da escola, confirma o que ele esperava. Ricardo foi aceito. O alívio e a alegria explodem dentro dele, e ele quase não consegue acreditar que, apesar de todas as dificuldades e sacrifícios, o esforço finalmente rendeu frutos. A notícia não é apenas uma validação de seu trabalho árduo, mas uma promessa de um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades. Ao compartilhar a notícia com Maria, sua mãe, o momento é de pura emoção. As lágrimas nos olhos dela são um reflexo do orgulho e da alegria que ela sente. O peso dos anos de luta e sacrifício se dissolve, mesmo que apenas por um instante, e o olhar de esperança que agora brilha nos olhos de Maria é a recompensa de toda a jornada. João, mesmo em sua condição, sorri com um brilho de orgulho, sabendo que seu filho está prestes a trilhar um caminho que ele próprio não conseguiu. Ricardo sente a magnitude do momento e o peso das expectativas que vêm com ele. A bolsa de estudos é mais do que uma oportunidade educacional. É a chance de mudar sua vida e a de sua família para sempre. Com o coração cheio de gratidão e uma nova determinação, ele se prepara para enfrentar o próximo capítulo de sua vida, sabendo que a jornada está apenas começando e que cada passo o levará mais perto de realizar seus sonhos. Após o término dos estudos, Ricardo se vê diante de um novo desafio: transformar sua visão em realidade. Ele decide abrir sua própria empresa de serviços de limpeza, um sonho que nasceu das lições que aprendeu com Roberto e das necessidades que viu em sua comunidade. O começo é tudo menos fácil. Ricardo enfrenta uma batalha constante contra a falta de recursos e a desconfiança dos clientes,
que hesitam em acreditar que um jovem recém-saído da escola pode administrar um negócio com sucesso. O primeiro escritório de Ricardo é uma pequena sala, mal iluminada e com móveis improvisados. Ele trabalha incansavelmente, lavando pisos e organizando documentos, muitas vezes até tarde da noite. Cada contrato fechado é uma pequena vitória, cada cliente satisfeito, um passo a mais na construção de sua reputação. A dificuldade financeira é um adversário constante, e ele se vê lutando para equilibrar as contas e garantir que sua empresa sobreviva. O trabalho duro e a persistência são sua única arma contra os desafios. A dedicação de Ricardo começa a mostrar resultados. Ele contrata sua primeira equipe, jovens da mesma comunidade que ele conhece bem. Com um sorriso encorajador e um espírito de camaradagem, ele treina seus funcionários, compartilhando com eles não apenas suas habilidades profissionais, mas também a filosofia de trabalho e a ética que o ajudaram a chegar até ali. Sua empresa começa a ganhar reconhecimento, e a confiança dos clientes aumenta à medida que a qualidade dos serviços prestados se torna evidente. Cada sucesso é um passo mais próximo do objetivo maior de Ricardo: transformar sua empresa em um pilar de apoio para sua comunidade. Ele começa a ver o impacto positivo que seu trabalho está gerando, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Ricardo, agora um empresário, sente uma satisfação profunda ao ver o crescimento da sua empresa e o sorriso de seus funcionários, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, ele está cumprindo sua missão de criar oportunidades e fazer a diferença. O sucesso de Ricardo não veio sem suas próprias batalhas. A sua empresa, que começou como uma pequena operação de limpeza, enfrenta desafios constantes que testam sua capacidade de adaptação e inovação. À medida que o mercado muda e novas necessidades surgem, Ricardo se vê na necessidade de reinventar seu serviço e ajustar suas estratégias para se manter competitivo. A falta de recursos ainda é um obstáculo persistente. Ricardo se depara com problemas financeiros que ameaçam o funcionamento da empresa. Ele passa noites em claro analisando números, planejando cortes e ajustando orçamentos, tudo enquanto mantém a moral da equipe alta. A pressão é intensa e o estresse se acumula, mas Ricardo mantém sua visão clara. Ele sabe que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada, e cada desafio enfrentado é uma chance de crescer e melhorar. Uma das maiores provas de sua resiliência vem na forma de uma crise inesperada. Um grande contrato que parecia garantido é repentinamente cancelado. O golpe é duro, e a situação financeira da empresa se torna crítica. Ricardo se vê forçado a reunir sua equipe e comunicar a gravidade da situação. Em vez de desmoronar, ele utiliza sua liderança para inspirar e motivar seus funcionários. Juntos, eles brainstormam soluções, desenvolvem novas ofertas de serviço e buscam alternativas para atrair clientes. O esforço coletivo começa a dar frutos. A empresa se adapta às mudanças e começa a encontrar novas formas de crescimento. Ricardo, com sua habilidade em aprender com os erros e ajustar seu caminho, vê sua empresa se estabilizar e até mesmo prosperar. Ele entende que o sucesso não é um destino, mas uma jornada contínua de aprendizado e adaptação. Cada desafio enfrentado e superado se transforma em uma lição valiosa, e Ricardo se torna um exemplo de resiliência e inovação, não apenas para sua equipe, mas para toda a comunidade. Com o crescimento constante da sua empresa, Ricardo começa a enxergar uma nova dimensão para seu trabalho. Ele se dá conta de que seu sucesso não é apenas uma conquista pessoal, mas uma oportunidade de causar um impacto real em sua comunidade. Decidido a retribuir, ele começa a implementar projetos que visam transformar a vida das pessoas ao seu redor, criando oportunidades que antes pareciam inalcançáveis para jovens da sua própria comunidade. Ricardo inicia um programa de treinamento para jovens desempregados, oferecendo a eles não apenas uma chance de emprego, mas também habilidades e conhecimentos que podem mudar suas vidas. Ele cria uma estrutura de mentoria, onde os participantes aprendem sobre o mundo dos negócios, desenvolvimento profissional e, acima de tudo, a importância do trabalho árduo e da perseverança. Sua empresa se torna um centro de aprendizado e esperança, onde o conhecimento é compartilhado e as oportunidades são ampliadas.
A visão de Ricardo vai além do ambiente de trabalho. Ele organiza eventos comunitários para promover a conscientização sobre questões sociais e oferece suporte a iniciativas locais, desde campanhas de reciclagem até programas de apoio a famílias carentes. Sua empresa não é mais apenas um negócio. É um pilar de apoio para a comunidade. As pessoas começam a perceber a transformação que Ricardo está promovendo, e sua liderança se torna um exemplo inspirador de como o sucesso pessoal pode ser usado para o bem coletivo. Cada nova iniciativa que Ricardo implementa reflete seu compromisso com a melhoria da vida em sua comunidade. Ele vê o impacto positivo em cada rosto jovem que agora tem uma oportunidade, em cada projeto que traz mudanças reais e em cada sorriso de gratidão. O sucesso de sua empresa se entrelaça com o sucesso da comunidade, criando um ciclo de crescimento e apoio mútuo que fortalece a todos. Ricardo, agora mais do que um empresário de sucesso, se torna um verdadeiro agente de mudança, transformando vidas e mostrando que, quando você acredita na sua missão e trabalha com coração, o impacto pode ser extraordinário. À medida que Ricardo se estabelece como um líder de sucesso e uma força transformadora em sua comunidade, um segredo guardado por muito tempo começa a se desenrolar. Maria, sua mãe, sente que é o momento certo para revelar uma verdade há muito escondida. Em uma noite silenciosa, com o ambiente tranquilo e a lua iluminando suavemente a pequena casa onde tudo começou, ela se senta com Ricardo e começa a contar sua história. Com um olhar carregado de emoção e um tremor na voz, Maria revela a Ricardo que Roberto, o mentor que desempenhou um papel tão crucial em sua vida, é, na verdade, seu pai biológico. Ela explica que, por anos, manteve esse segredo para proteger Ricardo e evitar que a verdade pudesse prejudicar o garoto, que já enfrentava tantas dificuldades. A revelação cai como uma bomba, e Ricardo fica atônito, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. O choque e a confusão são inevitáveis, mas também há uma sensação crescente de entendimento e conexão. Ricardo começa a perceber que a ajuda de Roberto não foi apenas um ato de bondade de um estranho, mas uma expressão do amor e do sacrifício de um pai que, apesar das circunstâncias, estava sempre presente em sua vida de maneira invisível. A revelação traz um turbilhão de emoções, desde a surpresa até a raiva, passando pela compreensão profunda de que a vida sempre teve um propósito maior para ele. À medida que Ricardo processa a nova realidade, ele sente uma renovada sensação de propósito. A conexão com Roberto se fortalece, não apenas como mentor, mas como pai. A verdade sobre seu passado e o amor oculto que sempre esteve por trás de suas conquistas oferecem a Ricardo uma nova perspectiva sobre sua jornada. Ele se sente inspirado a continuar seu trabalho com um novo vigor, sabendo que sua história é agora ainda mais rica e profunda. Ricardo percebe que o verdadeiro poder de sua trajetória não está apenas em suas conquistas, mas nas complexas camadas de amor e apoio que o sustentaram ao longo do caminho. O mundo de Ricardo, agora repleto de novos entendimentos e conexões profundas, está pronto para uma nova etapa. O segredo revelado sobre Roberto o faz refletir ainda mais sobre sua trajetória e sobre o significado do sucesso que ele alcançou. Ele decide usar sua história de superação e resiliência para inspirar outros jovens que, assim como ele, enfrentam adversidades e sonham com uma vida melhor. Ricardo começa a organizar palestras e eventos comunitários, compartilhando sua jornada com jovens em situação de vulnerabilidade. Ele se torna uma figura de referência, um exemplo de como a determinação e o apoio certo podem transformar vidas. Suas palavras ressoam com autenticidade, pois ele não fala apenas como um empresário de sucesso, mas como alguém que realmente conheceu a dor e a luta. Em cada evento, Ricardo fala sobre as dificuldades que enfrentou, as lições que aprendeu e o impacto positivo que recebeu de sua comunidade e de Roberto. Ele não esconde os desafios, mas os usa como uma forma de mostrar que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a perseverança podem criar mudanças significativas. A história de Ricardo se torna uma fonte de motivação, incentivando muitos a acreditar em si mesmos e a lutar pelos seus sonhos. Além disso, Ricardo se envolve em programas de mentoria, onde ele e outros profissionais ajudam jovens a desenvolver habilidades e a traçar caminhos para o sucesso.
A empresa de Ricardo continua a crescer, mas agora com uma nova missão: empoderar e transformar vidas. Cada novo projeto e cada jovem que recebe orientação se torna uma parte vital do legado que Ricardo está construindo. A história de Ricardo se espalha, e ele se torna um símbolo de esperança e transformação. Ele percebe que, apesar dos desafios e das reviravoltas, sua jornada sempre teve um propósito maior. O sucesso que ele alcançou é apenas uma parte de uma narrativa muito mais rica e profunda. Ele continua a inspirar e a apoiar sua comunidade, provando que a verdadeira medida de sucesso não está apenas em conquistas pessoais, mas em como podemos usar nossas experiências para iluminar o caminho para os outros. Obrigado por fazer parte da história desse canal. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e familiares.